Amém. Saúdo todos com a paz do Senhor, todos os ouvintes daqui do programa Verdade que Liberta, todas as pessoas que estão ouvindo desde o aplicativo até quem está no Instagram. Primeiramente, bom dia. Agradeço pela oportunidade. Eu realmente nunca imaginei vir para participar de um programa aqui na Rádio Feiticeira FM. Longe de mim, de ter pensado nessa possibilidade um dia. Então, eu só gostaria de realmente agradecer por tudo e gostaria de dar mandar um bom dia para minha avó, que nesse momento ela está no hospital, que está no hospital desde a quinta-feira, né? Então, peço para que todos os irmãos orem por ela, pela melhora dela, para que ela fique melhor logo e possa finalmente poder voltar o dia a dia dela, o convívio dela, principalmente indo para a igreja, louvando o Senhor e agradecendo por tendo mais um tipo de coisa para agradecer, levar o louvor dela ao nome do Senhor. Então, de início, eu gostaria de convidar a todos, hoje à noite, lá na Igreja Assembleia de Deus, a gente vai estar reunido para continuar a questão da Viva Jovem, que é justamente a gente já deu início ontem no Hipoparque, onde a gente teve louvor, a gente teve apresentação, a gente teve uma pregação abençoada, e gostaria de convidar todos que estão aqui, convidar todos que acabaram não indo ontem, ou até pessoas que foram e que estão acompanhando aqui. Convido todos serão muito bem-vindos a Umadete, a Filadélfia. Agradeceria a aparição de todos e venham louvar e agradecer esse nome tão poderoso que é o do Senhor, que sempre está por nós, independente do que aconteça. Então, de início, eu gostaria de relembrar, para começar a nossa pregação, primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração, que é justamente para dar início a essa pregação, abençoar esse início de dia, e não só esse início de dia, mas também essa semana por inteiro. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui mais uma vez levantando a minha voz de oração para te louvar, te agradecer, te engrandecer por mais um dia, por mais um momento em que podemos estar aqui, Senhor, meu Pai, agradecendo, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Senhor, abençoa este programa, abençoa este dia, abençoa essa semana. Hoje à noite vai haver um culto lá na igreja, lá na nossa igreja, e, Senhor, que o Senhor venha fazer a diferença neste culto. Que as pessoas que forem para este culto, que elas consigam, Senhor, sentir a tua presença e não deixar essa presença diminuir no coração delas. Não apenas ficar no superficial, mas ir cada vez mais e mais longe, mais e mais fundo, neste mar do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer a diferença na vida de cada um nesta noite, neste dia e nesta semana, para que tudo corra bem, para que essas pessoas venham encontrar verdadeiramente o teu nome, verdadeiramente o que você é, e assim tornar pessoas melhores, tornar filhos melhores, tornar servos melhores. Só isso neste momento te peço, te agradeço, te louvo, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Senhor. De início da pregação, eu gostaria de ler uma parte de um acontecimento que rolou com Jesus Cristo. A gente, justamente quando eu ouvi essa pregação no último culto de jovens feito pela irmã Adriana, me lembrei de um ensinamento de um antigo líder de jovem meu, que justamente ele me fez ver essa história de uma outra forma, que é justamente a história que aconteceu entre Jesus Cristo e o soldado romano, o soldado romano que pediu para que o servo fosse curado. Então,
as pessoas que estão aí, que estão com a Bíblia do lado, ou que estão apenas ouvindo, eu gostaria de ler para vocês, a partir de Mateus capítulo 8, a partir do versículo 27, a partir do versículo 5, que é justamente o centurião, a história de centurião demonstrando a fé dele e surpreendendo Jesus por essa fé que ele demonstrou. Vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 5. Enquanto Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião, pedindo ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dizer apenas uma palavra, e meu servo será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando. Digo um, vá, e ele vai, e o outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverão choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: Vá, você creu, e assim lhe acontecerá. Na mesma hora seu servo foi curado. Muitas das pregações que a gente tem dessa parte que a gente fala, a gente fala muito sobre a questão de como o centurião teve muita fé, creu que Jesus Cristo realmente poderia curar, creu que ele realmente poderia fazer alguma coisa. Então, realmente foi uma atitude de fé dele. Ele chegou para Jesus e falou: Jesus, você não precisa ir na minha casa, eu creio em você, eu creio no que você é capaz, então eu sei que o Senhor pode fazer a diferença só falando. Eu sei que o Senhor pode só falar aqui que o meu servo vai ser curado, e ele vai ser curado. Mas existe uma coisinha que a gente pode dar uma olhada, que a gente pode pensar na possibilidade. Seguindo aqui, vocês já vão entender o porquê disso. Seguindo aqui, eu vou começar a ler a partir de Êxodo capítulo 20, a partir do versículo Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 18. Aqui: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco, ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. Qual é a semelhança entre essas duas passagens bíblicas? Para mim, quando esse meu antigo líder falou para mim, a gente estava em um culto onde o pregador chegou e falou sobre essa questão dessa passagem do centurião, falando que a fé do centurião foi grande e valorosa. Ela realmente é uma grande fé e valorosa, mas a gente pode acabar percebendo uma coisa: a semelhança entre o povo de Israel em Êxodo capítulo 20 e o centurião em Mateus capítulo 8 é que justamente eles pedem para que apenas ouça a palavra, aconteça a palavra.
mas eles acabam não se aprofundando. Pensem que caso o centurião chegasse a falar: Jesus, vá lá na minha casa, cure o meu servo, dê uma palavra para a gente, fosse realmente procurar ser sedento pela essa palavra, ele poderia ter visto mais. Assim como o povo de Israel nessa época. A gente tem, como o povo de Israel, a gente sempre vê o povo muito medroso, um povo que não entende até o próprio Deus. A gente também não entende totalmente, porque se a gente entendesse, ele não seria Deus. Mas quando a gente vê essa passagem onde o povo de Israel começa a temer a ir até Deus por medo de morrer, isso faz com que a gente perceba como o povo de Israel estava despreparado para ir mais além, porque no momento que o medo deles começou a atrapalhar no agir deles, na ida deles até Deus, eles acabaram se limitando a ter uma vida sem a presença de Deus por completo, porque precisaram de um intermediador, que foi Moisés. O intermediador nesse momento foi Moisés. Moisés que subiu o monte. Moisés que foi até o monte para conversar com Deus e levar a palavra que Deus tinha deixado para o povo. Assim como a gente tem o centurião. A gente tem realmente uma grande demonstração de fé do centurião. Mas ele poderia ter ido além. Ele poderia ter se aprofundado mais. A gente entende que realmente foi um lance de fé. A gente entende que eu confio em Cristo. Porque se ele não confiasse, não teria acontecido. As ações de Deus só acontecem na nossa vida a partir do momento que a gente realmente confia nele e entende que ele é capaz de fazer o que acontecer, o que seja na nossa vida. Mas a partir do momento que a gente se deixa parar por alguma coisa para não nos aprofundar, a gente acaba deixando, acontece sim um milagre na nossa vida, mas a gente acaba não indo mais profundo. Por que isso? Às vezes a gente deixa o nosso medo, às vezes a gente acaba deixando de lado a questão por achar que não merece. A gente às vezes tem aquele negócio de Jesus pode fazer, então eu creio que ele vai fazer, mas a gente não corre muito atrás do que para ele fazer, e a partir do momento que ele faz, a gente acaba nos parando e falando: ok, Jesus fez, então vou só agradecer e ok, fechou, não quero mais nada além disso. Então às vezes a gente mesmo para o mover de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós mesmos fazemos com que Jesus pare de agir na nossa vida por motivo de que a gente já conseguiu o que a gente queria, mas a gente não foi além. Vamos ver uma outra possibilidade do que poderia ter acontecido com o povo de Israel, caso eles tivessem realmente subido aquele monte e se entregado a Cristo. Vamos ler em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio no céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que acontece aqui? São justamente os discípulos buscando ao Espírito Santo. Jesus, no momento que ele morreu e que ele subiu aos céus, ele pediu para que os discípulos esperassem pelo intermediador, que foi justamente o Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo desceu, ele começou a encher aqueles discípulos.
encher aqueles discípulos de um fogo incontrolável, que fez com que eles falassem outras línguas. E assim começou todo o movimento da igreja primitiva. A partir desse momento em que o Espírito Santo desceu e encheu todas aquelas pessoas, eles começaram a agir como verdadeiros cristãos. Eles começaram a agir como o Cristo. Eles começaram a agir como o verdadeiro servo que foi Jesus Cristo. A partir desse momento eles foram chamados de cristãos, pequenos cristos. E imagina se o povo de Israel, naquela época, no momento em que Moisés chegou e falou: vocês precisam subir essa montanha para poder ver a presença de Deus, para vocês poderem presenciar esse grande Deus que vocês servem. Imagina se o povo de Israel naquele momento fosse enchido pelo Espírito Santo. Mas por conta do medo deles, eles acabaram fazendo com que isso não acontecesse. O povo de Israel teve sim grandes milagres na vida deles. Conseguiram sim chegar na terra prometida. Conseguiram sim fazer a maior parte do que Deus tinha preparado para eles. Mas por muitas vezes, por medo, eles fizeram com que aconteceu de que eles não foram mais fundos. Eles não foram até as muitas águas. Eles ficaram apenas no raso, onde eles ainda podiam ter os pés, ainda conseguiam sentir o chão nos pés. Então, justamente, a gente acaba deixando de lado muitas coisas que Jesus tem preparado pra gente, muitas coisas que Deus tem preparado pra gente, só porque a gente já conseguiu um milagre, só porque a gente já recebeu o Espírito Santo dele, só porque a gente já sentiu-se completo em um culto. Ah, beleza, ok, você recebeu o seu carro? Ok. Você recebeu sua casa? Ok. Você se sentiu bem no culto? Ok. Mas dá para ir muito mais além. Dá para ir muito mais além. Ok, você conseguiu tudo que você pensa que realmente precisava, mas Jesus Cristo ainda tem muito mais. Não deixe esse medo, não deixe essa questão de não sou digno, te abalar, te fazer parar. A gente precisa falar que nós somos pequenos dentre os outros. Nós precisamos sim entender que nós não somos nada sem Ele. Mas a gente precisa entender que sim, nós não somos nada, mas que Ele tem, independente do que nós somos, Ele ainda nos ama e Ele ainda tem várias coisas preparadas para a gente. Mas a gente precisa ir até Ele e chamar Ele para dentro, para que assim Ele possa agir verdadeiramente em nossas vidas. O carro, beleza, é uma bênção, sim, mas essa bênção, ela não é a única coisa que Cristo tem para você. Uma casa, sim, é uma bênção, mas ela não é a única coisa que Ele tem para você. Essas coisas materiais que a gente acaba tendo nas nossas vidas, uma cura, uma conquista na nossa vida, sei lá, a faculdade que a gente queria cursar, o emprego que a gente queria trabalhar, são sim bênçãos, mas não são as únicas coisas que Cristo tem para nós. Aquele centurião poderia ter ido muito mais a fundo se ele tivesse chegado e falado: Jesus, eu creio na tua palavra, eu creio sim no teu poder, então vem na minha casa, cura o meu servo e traz uma palavra para a gente. A gente pode ver isso numa atitude totalmente diferente, justamente naquele carcereiro que pediu para que Paulo e Silas fossem na casa dele para falar com a família dele, levar uma palavra para a família dele. Vamos até dar uma olhada nisso em Atos capítulo 16, a partir do versículo 27. Em pregação minha ou palavra minha, normalmente eu sempre olho bastante capítulo e versículo da Bíblia, porque são justamente as bases que a gente tem. Pelo menos eu não gosto de falar muito por mim, porque querendo ou não, tem muito do homem em mim ainda. Então a palavra é sempre a melhor base para que a gente possa dar exemplo. Atos 16,
a partir do versículo 27. No versículo 27 a gente tem: o carcereiro acordou e vendo aberta as portas, O carcereiro acordou e vendo aberta as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. E então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Tem demonstração de fé melhor do que essa? Você entender que no momento em que você não tem mais nada em volta, você entender que a única luz para você verdadeiramente ficar tranquilo é você ser salvo. No momento que eu entendo que falo aqui de que o carcereiro e sua família foi salva, foi justamente porque a partir dali a vida deles verdadeiramente mudou. Eles começaram a crer no verdadeiro Cristo. Eles começaram a crer naquele que verdadeiramente se sacrificou para nos salvar. E a partir daquele momento ele começou a ter a mudança na vida dele. Existe a bênção melhor do que ser salvo? Não. A gente pensa que a faculdade, o carro, a casa, o trabalho, a esposa, o filho são as maiores bênçãos da nossa vida, mas a maior bênção verdadeiramente é justamente a nossa salvação. O centurião poderia ter conseguido a salvação dele naquele momento. Eu realmente não sei qual é a vida daquele centurião. Não sei como foi que ele levou a vida dele após aquele momento com Jesus Cristo. Mas ele poderia ter ido muito mais além. Ele poderia ter, caso ele não tenha sido, ele poderia ter sido salvo pelas palavras de Jesus Cristo, se ele tivesse convidado Jesus Cristo para entrar na casa dele. Em Apocalipse 3, só um instante. Em Apocalipse 3, a partir do versículo 20, em Apocalipse 3, a partir do versículo 20, a gente tem o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar comigo no trono, assim como eu também venci. Assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Justamente, aquele que abrir a porta e me convidar para entrar, cearei junto com ele. E ao vencedor, aquele que me convidou, aquele que me levou até a casa dele, que me deu de comer, que me serviu, e que assim eu pude ter uma refeição com ele, sentará ao meu lado no meu trono. Lembra do carcereiro? A partir do momento que ele perguntou para Paulo como poderia ser salvo, ele levou ele para casa, ele ceou com Paulo, ele teve uma ótima refeição, e a partir dali ele e a família dele teve a salvação. No momento que a gente deixa Jesus Cristo entrar nas nossas vidas, no momento que a gente deixa ele cear junto conosco, naquele momento é o momento que a gente tem comunhão com ele.
É o melhor momento que a gente pode ter em nossas vidas, fazendo com que assim a gente tenha comunhão, fazendo com que assim a gente tenha intimidade com Ele, que a gente chegue a águas mais profundas. A mãe falou aqui sobre a questão do discípulo que andou sobre as águas. Mas o discípulo que andou foi Pedro. Foi Pedro, pronto. No momento que Pedro confiou em Jesus Cristo e pôde andar nas águas, foi o melhor, eu imagino que deve ter sido um dos maiores momentos da vida dele. Porque justamente o que aconteceu, justamente foi o momento em que ele se entregou naquele momento para Cristo, confiou totalmente em Cristo, e ele pôde caminhar em ondas totalmente revoltas, porque ele andava em ondas totalmente revoltas. Mas no momento que ele parou de confiar, parou de olhar e temer, deixou com que o medo dele, deixou com que algo atrapalhasse a confiança que ele tinha em Cristo, justamente o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele começou a perder o controle do que ele estava fazendo naquele momento. Nós somos como Pedro. Se a gente acabar focando, deixando alguma coisa, independente seja medo, independente seja por a gente achar que a gente não merece, independente do que seja, se a gente fazer com que Jesus Cristo pare de verdadeiramente nos ajudar, nos guiar, fazer verdadeiramente a diferença nas nossas vidas, a gente acaba fazendo com que a gente se afunde. Beleza, a gente sim conseguiu o grande milagre de andar sobre as águas, mas foi só por um momento. A gente não confiou para continuar andando até ir até Ele, chegar até o lado dele, dar um abraço nele enquanto a gente caminha sobre as águas. A gente pode levar isso em consideração justamente por esses motivos. Quando a gente recebe um milagre e a gente deixa de ser fervoroso só por a gente já ter recebido nosso milagre, a gente começa a afundar, porque a gente parou de verdadeiramente buscar Ele, por Ele ser Ele, e sim a gente parou por a gente já ter conseguido o nosso milagre. E a nossa vida não se baseia apenas em milagres. A nossa vida tem que se basear focadamente na salvação. Entende? No momento em que verdadeiramente confiamos nele, recebemos nossas bênçãos, beleza, ok, recebemos. Mas a partir desse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar de procurar Ele porque a gente já recebeu o que a gente queria? Ou a gente vai continuar buscando mais intimidade dEle até o momento da gente conseguir a nossa salvação? Então, querendo ou não, a gente, por motivos como esse, a gente acaba fazendo com que a gente pare com que com que as coisas as coisas que Jesus tem preparado para nossas vidas nos faça parar. Aquele centurião podia ter ido muito mais longe. Ele poderia ter conseguido a salvação dele naquele momento. O povo de Israel poderia ter conseguido ir muito mais além. Eles poderiam ter conseguido ter sido batizado com o Espírito Santo naquele momento, mas eles temeram e fizeram com que eles parassem. Mas no momento que o carcereiro perguntou e entendeu que ele só conseguiria a salvação no momento que ele cresce em Cristo e verdadeiramente seguisse os caminhos dele, ele conseguiu a salvação. A partir do momento que os discípulos escutaram a Cristo e se separaram para Cristo para justamente receber o Espírito Santo deles, eles receberam e foram justamente moldados, transformados para o resto das suas vidas. Entendam, irmãos, a gente só verdadeiramente consegue a nossa salvação no momento que a gente deixa de bênçãos de lado para verdadeiramente focar no que importa, em Jesus Cristo e na nossa salvação. Não é um culto que vai trazer sua salvação, não é o carro, não é a casa, é você verdadeiramente se entregar totalmente e deixar com que Ele entre na sua casa e ceie com você, e você se torne um vencedor. Então é isso. Entendo. Chamem Jesus Cristo para suas casas, para que Ele possa fazer a diferença e possa trazer sua salvação.
Agradeço a oportunidade, agradeço a mãe, a irmã Lucelena, agradeço ao irmão Raimundo e agradeço a todos que estão ouvindo. Só é isso que eu tenho para falar. Amém, amém e amém.